Senhor, ensina-me a orar de Andrew Murray. Uma apresentação Evangelize Já, o único mestre. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. Quando terminou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou a seus discípulos. Lucas 11, versículo 1. Os discípulos estiveram com Cristo e viram como ele orava. Eles aprenderam a entender algo da conexão entre sua maravilhosa vida em público e sua vida secreta de oração. Eles aprenderam a crer nele como um mestre na arte da oração. Ninguém poderia orar como ele. E assim eles vieram a ele com o pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E nos anos seguintes, eles teriam nos dito que poucas coisas eram mais maravilhosas ou abençoadas do que as lições que ele lhes ensinou sobre a oração. E agora, ainda acontece, enquanto ele está orando em um certo lugar, aqueles discípulos que o veem assim engajado sentem a necessidade de repetir o mesmo pedido: Senhor, ensina-nos a orar. À medida que crescemos na vida cristã, o pensamento e a fé do amado Mestre em sua intercessão infalível se torna cada vez mais preciosos, e a esperança de ser como Cristo em sua intercessão ganha uma atração antes desconhecida. E ao vermos como ele ora e lembrarmos que não há ninguém que possa orar como ele, e ninguém que possa ensinar como ele, sentimos que a petição dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, é exatamente o que precisamos. E ao pensarmos em tudo o que ele é e tem, como ele mesmo é nosso, como ele é a nossa própria vida, temos a certeza de que só precisamos pedir, e ele ficará encantado em nos levar a uma comunhão mais próxima com ele e nos ensinar a orar como ele ora. Venham, meus irmãos. Não devemos ir ao Mestre abençoado e pedir-lhe que matricule nossos nomes também, novamente, naquela escola que ele sempre mantém aberta para aqueles que desejam continuar seus estudos na arte divina da oração e intercessão? Sim, vamos dizer ao Mestre ainda hoje, como fizeram no passado: Senhor, ensina-nos a orar. Enquanto meditamos, encontraremos cada palavra da petição que trazemos cheia de significado. Sim, orar. É isso que precisamos ser ensinados. Embora no início a oração seja tão simples que o filho fraco possa orar, ela é ao mesmo tempo a obra mais elevada e santa a qual o homem pode se elevar. É comunhão com o invisível e santíssimo. Os poderes do mundo eterno foram colocados à sua disposição. É a essência da verdadeira religião, o canal de todas as bênçãos, o segredo do poder e da vida. Não apenas para nós mesmos, mas para os outros, para a igreja, para o mundo, é a oração que Deus deu o direito de se aproximar dele e de sua força. É na oração que as promessas aguardam seu cumprimento, o reino para sua vinda, a glória de Deus para sua completa revelação. E para esta obra abençoada, quão preguiçosos e inadequados somos. Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazê-lo corretamente. Quão rapidamente somos enganados a descansar na forma, enquanto a energia está faltando. Nossa formação precoce, o ensino da igreja, a influência do hábito, a agitação das emoções, como facilmente elas nos levam à oração que não tem poder espiritual e tem pouco valor. A verdadeira oração, que se apodera da força de Deus, que tem muito efeito, para a qual as portas do céu se abrem de verdade, quem não gritaria: ah, por alguém que me ensine assim a orar. Jesus abriu uma escola na qual ele treina os seus redimidos, que desejam especialmente a ter poder na oração. Não devemos entrar nela com a petição: Senhor, é exatamente isso que precisamos aprender? Ó, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, nós, Senhor. Nós lemos em Tua Palavra com que poder Teu povo crente de antigamente costumava orar e que maravilhosas maravilhas eram feitas em resposta às suas orações. E se isso ocorreu sob a antiga aliança, na época de preparação, quanto mais agora, nestes dias de cumprimento, Tu não darás ao Teu povo este sinal seguro de Tua presença em seu meio. Ouvimos as promessas dadas aos Teus apóstolos sobre o poder da oração em Teu nome,
e vimos como eles experimentaram gloriosamente sua verdade. Sabemos com certeza que elas também podem se tornar verdade para nós. Ouvimos continuamente, até mesmo nos dias de hoje, quão gloriosos sinais de teu poder tu ainda dás àqueles que confiam em ti completamente. Senhor, todos estes são homens de igual paixão conosco, e ensina-nos a orar assim também. As promessas são para nós, os poderes e dons do mundo celestial são para nós. Ó, ensina-nos a orar, para que possamos receber abundantemente. Tu também nos confiaste a tua obra, na nossa oração também depende a vinda do teu reino, em nossa oração também tu podes glorificar teu nome, Senhor, ensina-nos a orar. Sim, nós, senhores, nós nos oferecemos como aprendizes, queremos mesmo ser ensinados por ti. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, sentimos agora a necessidade de sermos ensinados a orar. No início, nenhuma obra parece tão simples, de mais tarde, nenhuma é mais difícil, e a confissão é forçada de nós. Não sabemos como orar como deveríamos. É verdade que temos a palavra de Deus, com suas promessas claras e seguras, mas o pecado obscureceu tanto nossa mente que nem sempre sabemos como aplicar a palavra. Nas coisas espirituais, nem sempre buscamos as coisas mais necessárias, ou falhamos em orar de acordo com a lei do santuário. Nas coisas temporais, somos ainda menos capazes de aproveitar a maravilhosa liberdade que nosso Pai nos deu para pedir o que precisamos. E mesmo quando sabemos o que pedir, ainda é preciso muito para tornar a oração aceitável. Deve ser para a glória de Deus, em total entrega à sua vontade, em plena certeza de fé, em nome de Jesus e com uma perseverança que, se necessário, se recusa a ser negada. Tudo isso deve ser aprendido. Só pode ser aprendido na escola de muita oração, porque a prática leva à perfeição. No meio da dolorosa consciência de ignorância e indignidade, na luta entre crer e duvidar, é aprendida a arte celestial da oração eficaz. Porque, mesmo quando não nos lembramos disso, há o autor e consumador da fé e da oração, que vigia nossa oração e garante que, em todos os que confiam nele para isso, sua educação na escola da oração será levada à perfeição. Que o tom profundo de todas as nossas orações seja a docilidade que vem de um sentido de ignorância e de fé nele como um professor perfeito, e podemos ter certeza de que seremos ensinados, aprenderemos a orar com poder. Sim, podemos depender disso, ele ensina a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Ninguém pode ensinar como Jesus, somente Jesus, por isso nós o invocamos. Senhor, ensina-nos a orar. Um aluno precisa de um professor que conheça o seu trabalho, que tenha o dom de ensinar, que desça, com paciência e amor, as necessidades do aluno. Bendito seja Deus. Jesus é tudo isso e muito mais. Ele sabe o que é a oração. É Jesus, orando Ele mesmo, que ensina a orar. Ele sabe o que é a oração. Ele aprendeu isso em meio às provações e lágrimas de sua vida terrena. No céu, ainda é seu trabalho amado, sua vida lá é a oração. Nada o alegra mais do que encontrar aqueles que ele pode levar com ele à presença do Pai, a quem ele pode revestir com o poder de orar pela bênção de Deus sobre aqueles ao seu redor, a quem ele pode treinar para serem seus companheiros de trabalho na intercessão pela qual o reino será revelado na terra. Ele sabe como ensinar. Às vezes, pela urgência da necessidade sentida, outras vezes pela confiança que a alegria inspira. Aqui pelo ensino da palavra, lá pelo testemunho de outro crente que sabe o que é ter suas orações ouvidas. Pelo seu Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso coração e nos ensina a orar mostrando-nos o pecado que impede a oração ou nos dando a certeza de que estamos agradando a Deus. Ele ensina, dando não apenas pensamentos do que pedir ou como pedir, mas respirando dentro de nós o próprio espírito da oração, vivendo dentro de nós como o grande intercessor.
podemos, de fato e com grande alegria, dizer: quem ensina como ele? Jesus nunca ensinou seus discípulos como pregar, apenas como orar. Ele não falou muito sobre o que era necessário para pregar bem, mas muito sobre como orar bem. Saber como falar com Deus é mais do que saber como falar com os homens. Não é poder com os homens, mas poder com Deus é a primeira coisa. Jesus adora nos ensinar a orar. O que vocês pensam, meus amados companheiros discípulos? Não seria exatamente o que precisamos, pedir ao Mestre por um mês para nos dar um curso de lições especiais sobre a arte da oração? Enquanto meditamos nas palavras que ele falou na terra, entreguemo-nos ao seu ensino com a maior confiança de que, com um professor assim, faremos progresso. Vamos dedicar tempo não só para meditar, mas também para orar, para esperar ao pé do trono e sermos treinados para o trabalho da intercessão. Façamos isso com a certeza de que, em meio aos nossos balbucios e medos, Ele está realizando sua obra de forma mais bela. Ele soprará a sua própria vida, que é toda oração, em nós. À medida que nos tornamos participantes de sua justiça e de sua vida, também participaremos de sua intercessão. Como membros de seu corpo, como um sacerdócio santo, tomaremos parte em sua obra sacerdotal de interceder e prevalecer com Deus pelos homens. Sim, digamos com alegria, embora sejamos ignorantes e fracos: Senhor, ensina-nos a orar. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, que sempre vive para orar, tu também podes me ensinar a orar, me fazer viver para orar. Nisso, tu amas fazer-me compartilhar tua glória no céu, para que eu possa orar sem cessar e permaneça sempre como um sacerdote na presença de meu Deus. Senhor Jesus, peço-te hoje que incluas meu nome entre aqueles que confessam que não sabem orar como deveriam e especialmente peço-te por um curso de ensinamento sobre a oração. Senhor, ensina-me a permanecer contigo na escola e dá-me tempo para me treinares. Que uma profunda sensação da minha ignorância, do maravilhoso privilégio e poder da oração e da necessidade do Espírito Santo como o Espírito da oração, me leve a afastar meus pensamentos do que penso que sei e a me ajoelhar diante de ti com verdadeira humildade e pobreza de espírito. E enche-me, Senhor, com a confiança de que, tendo um mestre como tu, aprenderei a orar. Na certeza de que tenho como meu professor Jesus, que está sempre orando ao Pai, por sua oração, governa os destinos de sua igreja e do mundo, não terei medo. Tudo o que eu precisar saber dos mistérios do mundo da oração, tu me revelarás. E quando eu não souber, tu me ensinarás a ser forte na fé, dando glória a Deus. Bendito Senhor! Tu não envergonharás teu aluno que confia em ti, nem pela tua graça eu a ti. Amém. Os verdadeiros adoradores. Porém a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai busca a tais que o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4 versos 23 e 24. Estas palavras de Jesus à mulher samaritana são o seu primeiro ensinamento registrado sobre o assunto da oração. Elas nos dão alguns maravilhosos primeiros vislumbres do mundo da oração. O Pai busca adoradores. Nossa adoração satisfaz seu coração amoroso e é uma alegria para Ele. Ele busca verdadeiros adoradores, mas encontra muitos que não são como Ele gostaria. A verdadeira adoração é aquela que é em espírito e em verdade. O Filho veio para abrir o caminho para esta adoração em espírito e em verdade, e nos ensinar. E assim, uma das nossas primeiras lições na escola da oração deve ser entender o que é orar em espírito e em verdade, e saber como podemos alcançá-lo. Para a mulher samaritana, nosso Senhor falou de uma adoração tríplice. Primeiro, a adoração ignorante dos samaritanos: vós adorais o que não conheceis. A segunda, a adoração inteligente do judeu, tendo o verdadeiro conhecimento de Deus:
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E então a adoração espiritual que ele mesmo veio introduzir, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A partir da conexão, é evidente que as palavras em espírito e em verdade não significam, como se pensa muitas vezes, sinceridade, seriedade do coração, sinceridade. Os samaritanos tinham os 5 livros de Moisés e algum conhecimento de Deus, sem dúvida, havia mais de um entre eles que buscava sinceramente a Deus em oração. Os judeus tinham a verdadeira revelação completa de Deus em sua palavra. Até aquele momento, havia entre eles homens piedosos que clamavam a Deus com todo o coração. E, no entanto, não em espírito e em verdade, no pleno significado das palavras. Jesus diz, a hora vem, e é agora, é somente nele e através dele que a adoração a Deus será em espírito e em verdade. Entre os cristãos, ainda se encontram as 3 classes de adoradores. Alguns que, em sua ignorância, mal sabem o que pedem, eles oram com sinceridade, mas recebem pouco. Outros têm um conhecimento mais correto e tentam orar com toda a mente e coração, muitas vezes orando com muita sinceridade, mas não alcançando a plena bem-aventurança da adoração em espírito e em verdade. É nesta terceira classe que devemos pedir ao Senhor Jesus que nos leve, devemos ser ensinados por Ele como adorar em espírito e em verdade. Somente isso é adoração espiritual, e isso nos torna adoradores que o Pai procura. Na oração, tudo dependerá de entendermos e praticarmos bem a adoração em espírito e em verdade. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-los em espírito e em verdade. O primeiro pensamento sugerido aqui pelo Mestre é que deve haver harmonia entre Deus e seus adoradores, assim como Deus é, deve ser sua adoração. Isso está de acordo com um princípio que prevalece em todo o universo. Esperamos correspondência entre um objeto e o órgão ao qual ele se revela ou se submete. O olho tem uma aptidão interna para a luz, o ouvido para o som. O homem que realmente adora a Deus, que deseja encontrar, conhecer, possuir e desfrutar de Deus, deve estar em harmonia com Ele, deve ter a capacidade de recebê-lo. Porque Deus é espírito, devemos adorar em espírito. Assim como Deus é, assim é o seu adorador. E o que isso significa? A mulher havia perguntado ao nosso Senhor se Samaria e Jerusalém eram o verdadeiro lugar de adoração. Ele responde que a partir de agora a adoração não será mais limitada a um lugar específico. Mulher, crê em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Como Deus é espírito, não limitado pelo espaço ou tempo, mas em sua perfeição infinita sempre e em todos os lugares o mesmo, assim a sua adoração não seria mais confinada por lugar ou forma, mas espiritual, como Deus mesmo é espiritual. Uma lição de profunda importância. Quanto o nosso cristianismo sofre por estar confinado a certos tempos e lugares. Um homem que procura orar sinceramente na igreja ou no seu quarto, passa a maior parte da semana ou do dia em um espírito completamente em desacordo com aquele em que ele orou. Sua adoração foi a obra de um lugar ou horário fixos, não de todo o seu ser. Deus é espírito, Ele é o eterno e imutável, o que Ele é sempre e em verdade. Nossa adoração deve ser igualmente em espírito e verdade. Nossa adoração deve ser o espírito de nossa vida deve ser adoração em espírito como Deus é espírito. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O segundo pensamento que nos vem é que esta adoração no espírito deve vir do próprio Deus. Deus é espírito, somente Ele tem espírito para dar. Foi por isso que Ele enviou seu Filho, para nos preparar para essa adoração espiritual, dando-nos o Espírito Santo. É da obra dele que Jesus fala quando ele diz 2 vezes, a hora vem, e então acrescenta, e é agora. Ele veio para batizar com o Espírito Santo, o Espírito não poderia jorrar até que ele fosse glorificado. Foi quando ele havia acabado com o pecado,
e entrando no lugar santíssimo com seu sangue, havia ali em nosso favor recebido o Espírito Santo. Leia Atos 2 verso 33, que ele pôde enviá-lo a nós como o Espírito do Pai. Foi quando Cristo nos redimiu, e nós nele recebemos a posição de filhos, que o Pai enviou o Espírito do seu Filho em nossos corações para clamar: Abba, Pai. A adoração no Espírito é a adoração do Pai no Espírito de Cristo, o Espírito de filiação. Esta é a razão pela qual Jesus aqui usa o nome de Pai. Nunca encontramos um dos santos do Antigo Testamento apropriando-se pessoalmente do nome de Filho ou chamando Deus de seu Pai. A adoração do Pai só é possível para aqueles a quem o Espírito do Filho foi dado. A adoração em Espírito só é possível para aqueles a quem o Filho revelou o Pai e que receberam o Espírito de filiação. Somente Cristo abre o caminho e ensina a adoração em Espírito e em verdade. Isso não significa apenas sinceridade. Nem significa apenas de acordo com a verdade da Palavra de Deus. A expressão tem um significado profundo e divino. Jesus é unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. Jesus diz: Eu sou a verdade e a vida. No Antigo Testamento tudo era sombra e promessa. Jesus trouxe e dá a realidade, a substância, das coisas esperadas. Nele, as bênçãos e os poderes da vida eterna são nossa posse e experiência atual. Jesus está cheio de graça e verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Através dele a graça que está em Jesus é realmente nossa, e a verdade é uma comunicação positiva da vida divina. E assim a adoração em Espírito é adoração em verdade, comunhão viva real com Deus, uma correspondência e harmonia reais entre o Pai, que é Espírito, e o Filho que ora no Espírito. O que Jesus disse à mulher de Samaria, ela não poderia entender imediatamente. Pentecostes era necessário para revelar o seu significado completo. Não estamos totalmente preparados quando entramos na escola da oração para entender tal ensinamento. Vamos entendê-lo melhor mais tarde. Vamos apenas começar e receber a lição como ele nos dá. Somos carnais e não podemos oferecer a Deus a adoração que Ele busca. Mas Jesus veio para dar o Espírito, Ele nos deu o Espírito. Que a disposição em que nos colocamos para orar seja aquela que as palavras de Cristo nos ensinaram. Que haja a profunda confissão de nossa incapacidade de oferecer a Deus a adoração que lhe agrada, a docilidade infantil que espera nele para nos instruir, a simples fé que se entrega à respiração do Espírito. Acima de tudo, vamos manter a bendita verdade. Vamos descobrir que o Senhor tem mais coisas para nos dizer sobre isso, que o conhecimento da paternidade de Deus, a revelação de sua infinita paternidade em nossos corações, a fé no amor infinito que nos dá seu Filho e seu Espírito para nos fazer filhos, é de fato o segredo da oração em Espírito e verdade. Este é um novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Ter Cristo, o Filho, o Espírito do Filho habitando em nós e revelando o Pai, isso nos faz verdadeiros adoradores espirituais. Oração: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor bendito, eu adoro o amor com o qual tu ensinaste a uma mulher, que te recusou um copo de água, como deve ser a adoração a Deus. Eu me alegro na certeza de que tu não deixarás de instruir também o teu discípulo, que venha a ti com um coração que anseia orar em espírito e em verdade. Ó meu Santo Mestre, ensina-me este segredo abençoado. Ensina-me que a adoração em espírito e em verdade não é do homem, mas só vem de ti, que não é apenas uma questão de tempos e épocas, mas a expressão de uma vida em ti. Ensina-me a me aproximar de Deus em oração com a profunda impressão da minha ignorância e de que nada tenho em mim mesmo para oferecer a Ele, e ao mesmo tempo da provisão que tu, meu Salvador, fazes para a respiração do Espírito nas minhas balbucias infantis. Eu te bendigo por ser um filho em ti, ter a liberdade de acesso de um filho, por ter em ti o espírito de filiação e de adoração da verdade. Ensina-me, acima de tudo, ó Filho abençoado do Pai,
como é a revelação do Pai que dá confiança na oração, e que a infinita paternidade do coração de Deus seja minha alegria e força para uma vida de oração e adoração. Amém. Só com Deus. Porém tu, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, e ora a teu Pai, que está em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, ele te recompensará. Mateus 6:06. Depois que Jesus chamou seus primeiros discípulos, ele lhes deu sua primeira lição pública no Sermão da Montanha. Ele lhes explicou o reino de Deus, suas leis e sua vida. Nesse reino, Deus não é apenas o Rei, mas também o Pai, que ele não só dá tudo, mas é ele mesmo tudo. Somente no conhecimento e na comunhão com ele está a sua bem-aventurança. Por isso, foi natural que a revelação da oração e da vida de oração fizesse parte do seu ensino sobre o novo reino que ele veio estabelecer. Moisés não deu nenhum mandamento ou regulamentação em relação à oração. Até mesmo os profetas falam um pouco diretamente sobre o dever da oração, já é Cristo quem ensina a orar. E a primeira coisa que o Senhor ensina a seus discípulos é que eles devem ter um lugar secreto para a oração, cada um deve ter um local solitário onde possa estar sozinho com Deus. Todo professor deve ter uma sala de aula. Nós aprendemos a conhecer e aceitar Jesus como nosso único professor na escola da oração. Ele já nos ensinou em Samaria que a adoração não está mais limitada a tempos e lugares, e que a adoração, a verdadeira adoração espiritual, é uma coisa do espírito e da vida. O homem inteiro deve ser adoração em espírito e verdade em sua vida inteira. E, no entanto, ele quer que cada um escolha para si mesmo um lugar fixo onde possa encontrá-lo diariamente. Aquela câmara interna, aquele lugar solitário, é a sala de aula de Jesus. Esse local pode estar em qualquer lugar, e esse local pode mudar de dia para dia se tivermos que mudar de residência, mas esse lugar secreto deve existir, com o tempo tranquilo em que o aluno se coloca na presença do Mestre, para ser preparado por ele para adorar o Pai. Somente lá, mas lá com certeza, Jesus vem até nós para nos ensinar a orar. Um professor está sempre ansioso para que sua sala de aula seja brilhante e atraente, cheia da luz e do ar do céu, um lugar onde os alunos desejam vir e gostam de ficar. Em suas primeiras palavras sobre a oração no Sermão da Montanha, Jesus procura apresentar a câmara interior de forma mais atraente possível. Se ouvirmos com atenção, logo perceberemos qual é a coisa mais importante que ele tem a nos dizer sobre permanecer ali. 3 vezes ele usa o nome de Pai. Ora teu Pai te recompensará, seu Pai sabe do que você precisa. A primeira coisa na oração em segredo é: eu devo encontrar meu Pai. A luz que brilha no lugar secreto deve ser a luz do rosto do Pai. O ar fresco do céu com o qual Jesus queria ter preenchido a atmosfera em que devo respirar e orar é o amor de Deus Pai, a paternidade infinita de Deus. Assim, cada pensamento ou petição que expirarmos será uma confiança simples, sincera e infantil no Pai. É assim que o Mestre nos ensina a orar, ele nos conduz à presença viva do Pai. O que oramos ali deve ter valor. Ouçamos com atenção o que o Senhor tem a nos dizer. Primeiro, ora a teu Pai, que está em segredo. Deus é um Deus que se esconde do olho carnal. Enquanto em nossa adoração a Deus estamos principalmente ocupados com nossos próprios pensamentos e exercícios, não encontraremos aquele que é um espírito, o invisível. Mas para aquele que se afasta de tudo o que é do mundo e do homem, e se prepara para esperar somente em Deus, o Pai se revelará. Quando ele abandona e renuncia e exclui o mundo e a vida do mundo, e se entrega para ser conduzido por Cristo ao segredo da presença de Deus, a luz do amor do Pai se erguerá sobre ele. O segredo da câmara interior e da porta fechada, a separação completa de tudo ao nosso redor, é uma imagem, portanto, uma ajuda para aquele santuário interior espiritual, o segredo do tabernáculo de Deus, dentro do véu, onde nosso espírito realmente entra em contato com o invisível.
E assim somos ensinados, no início de nossa busca pelo segredo da oração eficaz, a lembrar que é na câmara interior, onde estamos sozinhos com o Pai, que aprenderemos a orar corretamente. O Pai está em segredo. Nessas palavras, Jesus nos ensina onde Ele está esperando por nós, onde Ele está sempre a ser encontrado. Os cristãos frequentemente reclamam que a oração privada não é como deveria ser. Eles se sentem fracos e pecaminosos, o coração é frio e escuro, é como se tivessem tão pouco para orar, e nesse pouco não há fé ou alegria. Eles são desencorajados e impedidos de orar pelo pensamento de que não podem chegar ao Pai como deveriam ou desejam. Filho de Deus, ouça o seu Mestre. Ele lhe diz que quando você for orar em particular, seu primeiro pensamento deve ser: o Pai está em segredo, o Pai me espera lá. Apenas porque seu coração está frio e sem oração, entre na presença do amoroso Pai. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim também o Senhor tem compaixão de você. Não pense em como tem pouco a oferecer a Deus, mas em como Ele quer lhe dar muito. Coloque-se diante dele, olhe para o seu rosto, pense no seu amor, no seu maravilhoso, terno e compassivo amor. Apenas diga a Ele como tudo é pecaminoso, frio e escuro. É o coração amoroso do Pai que dará luz e calor ao seu. Faça o que Jesus diz, apenas feche a porta e ore ao teu Pai, que está em segredo. Não é maravilhoso poder ir sozinho com Deus, o Deus infinito, e então olhar para cima e dizer: meu Pai. E teu Pai, que vem em segredo, Ele te recompensará. Aqui, Jesus nos assegura que a oração secreta não pode ser infrutífera, sua bênção se mostrará em nossa vida. Temos apenas que confiar nossa vida diante dos homens a Ele, em segredo e sozinhos com Deus, e Ele nos recompensará abertamente. Ele verá a resposta à oração manifestada em sua bênção sobre nós. Nosso Senhor quer nos ensinar que, assim como a paternidade e a fidelidade infinitas são com as quais Deus nos encontra em segredo, também deve haver em nós a simplicidade infantil da fé, a confiança de que nossa oração traz uma bênção. Aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é recompensador dos que o buscam. A bênção do lugar secreto não depende do sentimento forte ou fervoroso com o qual eu oro, mas do amor e do poder do Pai a quem eu confio minhas necessidades. E, portanto, o Mestre tem apenas um desejo: lembre-se de quem seu Pai é, e vê e ouve em segredo, vá lá e fique lá, e volte de lá com confiança, Ele recompensará. Confie nele para isso, dependa dele. A oração ao Pai não pode ser vã, e Ele te recompensará abertamente. Ainda mais para confirmar essa fé no amor paterno de Deus, Cristo fala uma terceira palavra: vosso Pai sabe o que necessitais, antes que vós peçais a Ele. À primeira vista, pode parecer que essa ideia torna a oração menos necessária. Deus sabe muito melhor do que nós o que precisamos. Mas à medida que obtemos uma compreensão mais profunda do que a oração realmente é, essa verdade ajudará muito a fortalecer nossa fé. Ela nos ensinará que não precisamos, como os pagãos, com a multidão e urgência de nossas palavras, obrigar um Deus relutante a nos ouvir. Ela levará a uma reflexão santa e silenciosa na oração, ao sugerir a pergunta: será que meu Pai realmente sabe que eu preciso disso? Quando o Espírito nos leva à certeza de que nosso pedido é, de fato, algo que, segundo a palavra, precisamos para a glória de Deus, isso nos dará uma confiança maravilhosa para dizer: meu Pai sabe que preciso disso e devo tê-lo. E se houver alguma demora na resposta, isso nos ensinará a perseverar em silêncio: Pai, Tu sabes que preciso disso. Bendita liberdade e simplicidade de um filho que Cristo, nosso Mestre, deseja cultivar em nós, à medida que nos aproximamos de Deus. Olhemos para o Pai até que seu Espírito opere em nós. Às vezes, em nossas orações, quando estamos em perigo de estar tão ocupados com nossas petições fervorosas e urgentes a ponto de esquecer que o Pai sabe e ouve, fiquemos em silêncio e digamos apenas: meu Pai vê, meu Pai ouve,
Meu Pai sabe, e isso ajudará nossa fé a receber a resposta e a dizer: sabemos que temos as petições que fizemos a Ele. E agora, todos vocês que entrarem novamente na escola de Cristo para serem ensinados a orar, tomem essas lições, pratiquem-nas e confiem nele para aperfeiçoá-lo nelas. Esteja muito na câmara interior, com a porta fechada, fechada para os homens, fechada com Deus. É lá que o Pai vos espera, é lá que Jesus vos ensinará a orar. Estar sozinho em segredo com o Pai, este seja o seu maior prazer. Ter a certeza de que o Pai recompensará publicamente a oração secreta, de modo que ela não pode ficar sem bênção, esta seja a sua força dia após dia. E saber que o Pai sabe que o que você precisa antes de pedir, esta seja a sua liberdade para trazer cada necessidade, na certeza de que o seu Deus suprirá segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Oração: Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Salvador. De todo o coração, eu te bendigo pela designação da Câmara Interna como a escola onde encontras cada um dos teus alunos sozinho, e lhe revelas o Pai. Ó meu Senhor, fortalece minha fé no amor e bondade do Pai, para que sempre que me sentir pecador ou aflito, meu primeiro pensamento instintivo seja ir aonde sei que o Pai me espera e onde a oração nunca pode ficar sem bênção. Que o pensamento de que Ele conhece minha necessidade antes que eu peça, me traga, com grande tranquilidade de fé, a confiança que Ele dará ao que seu filho requer. Ó que o lugar da oração secreta se torne para mim o lugar mais amado na terra. Ei, Senhor! Ouve-me enquanto oro para que Tu abençoes em todos os lugares as câmaras interiores de todo o Teu povo cristão. Que Tua maravilhosa revelação da ternura de um Pai livre todos os jovens cristãos de todo pensamento de oração secreta como um dever ou um fardo, e os leve a considerá-la como o maior privilégio de suas vidas, uma alegria e uma bênção. Traga de volta todos aqueles que estão desanimados porque não conseguem encontrar nada para trazer a Ti na oração. Ó, faz com que entendam que só precisam vir com seu vazio para aquele que tem tudo para dar e que se alegra em fazê-lo. Não o que tem para trazer ao Pai, mas o que o Pai espera dar-lhes, seja seu único pensamento. E abençoe especialmente a câmara interna de todos os Teus servos que estão trabalhando para Ti, como um lugar onde a verdade e a graça de Deus lhes são reveladas, onde são diariamente ungidos com óleo fresco, onde suas forças são renovadas e as bênçãos são recebidas em fé, com as quais devem abençoar seus semelhantes. Senhor, atraia todos nós para o local secreto e assim mais perto de Ti do Pai. Amém. Oração modelo. Vós, portanto, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Mateus 6, verso 9. Todo professor sabe o poder do exemplo. Ele não apenas ensina ao filho o que fazer e como fazer, mas mostra como pode ser feito na prática. Em condescendência com nossa fraqueza, nosso professor celestial nos deu as próprias palavras que devemos levar conosco ao nos aproximarmos do nosso Pai. Temos nelas uma forma de oração na qual respira a frescura e plenitude da vida eterna. Tão simples que o filho pode balbuciar, tão divinamente rica que abrange tudo o que Deus pode dar. Uma forma de oração que se torna um modelo e inspiração para todas as outras orações e ainda nos leva de volta a si mesma como a expressão mais profunda de nossas almas diante de nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus. Para apreciar corretamente esta palavra de adoração, devo lembrar que nenhum dos santos nas Escrituras jamais ousou dirigir-se a Deus como seu Pai. A invocação nos coloca imediatamente no centro da maravilhosa revelação que o Filho veio fazer de seu Pai, nosso Pai também. Ela compreende o mistério da redenção, Cristo nos libertando da maldição para que nos tornássemos filhos de Deus. O mistério da regeneração, o Espírito, no novo nascimento, dando-nos a nova vida. E o mistério da fé, antes que a redenção seja realizada ou entendida, a palavra é dada nos lábios dos discípulos para prepará-los para a experiência abençoada ainda por vir. As palavras são a chave para toda oração. Leva tempo,
leva uma vida para estudá-las, levará a eternidade para entendê-las completamente. O conhecimento do amor de Deus como Pai é a primeira e mais simples, mas também a última e mais alta lição na escola da oração. É na relação pessoal com o Deus vivo e na comunhão consciente pessoal de amor com Ele mesmo que a oração começa. É no conhecimento da paternidade de Deus, revelada pelo Espírito Santo, que o poder da oração será encontrado para enraizar e crescer. Na infinita ternura, piedade e paciência do Pai infinito, em sua amorosa prontidão para ouvir e ajudar, a vida de oração tem sua alegria. Vamos dar tempo, até que o Espírito tenha feito essas palavras para nós em espírito e verdade, enchendo nosso coração e vida. Pai nosso que estás nos céus. Então estamos realmente dentro do véu, no lugar secreto de poder onde a oração sempre prevalece. Santificado seja o teu nome. Há algo aqui que nos impressiona imediatamente. Enquanto normalmente primeiro trazemos nossas próprias necessidades a Deus em oração e então pensamos no que pertence a Deus e aos seus interesses, o Mestre inverte a ordem. Primeiro, teu nome, teu reino, tua vontade, e então, dá-nos, perdoa-nos, guia-nos, livra-nos. A lição é mais importante do que pensamos. Na verdadeira adoração, o Pai deve estar em primeiro lugar, deve ser tudo. Quanto mais cedo eu aprender a esquecer de mim mesmo no desejo de que Ele seja glorificado, mais rica será a bênção que a oração trará para mim. Ninguém nunca perde pelo que sacrifica pelo Pai. Isso deve influenciar toda a nossa oração. Existem dois tipos de oração, pessoal e intercessória. A última normalmente ocupa a menor parte do nosso tempo e energia. Isso não pode ser assim. Cristo abriu a escola de oração especialmente para treinar intercessores para o grande trabalho de trazer, por meio de sua fé e oração, as bênçãos de seu trabalho e amor ao mundo ao redor. Não pode haver um crescimento profundo na oração a menos que este seja o nosso objetivo. O filho pequeno pode pedir ao pai apenas o que precisa para si mesma, e ainda assim, ela logo aprende a dizer, dê também para a irmã. Mas o filho crescido, que vive apenas para os interesses do pai e assume o negócio do pai, pede com mais largueza e recebe tudo o que é pedido. E Jesus nos treinaria para a vida abençoada de consagração e serviço, na qual nossos interesses são subordinados ao nome, ao reino e à vontade do Pai. Deixe-nos viver para isso e deixe, em cada ato de adoração, nosso Pai. E ao mesmo tempo, teu nome, teu reino, tua vontade, assim olhamos para o alto e desejamos. Santificado seja o teu nome. Qual nome? Este novo nome de Pai. A palavra santo é a palavra central do Antigo Testamento, o nome Pai é a palavra central do Novo Testamento. Neste nome de amor toda a santidade e glória de Deus devem ser agora reveladas. E como o nome deve ser santificado? Por Deus mesmo, eu santificarei o meu grande nome que vós profanastes. Nossa oração deve ser que em nós, em todos os filhos de Deus, na presença do mundo, Deus mesmo revele a santidade, o poder divino, a glória oculta do nome do Pai. O Espírito do Pai é o Espírito Santo, somente quando nos entregamos para sermos guiados por Ele, que o nome será santificado em nossa oração e em nossas vidas. Aprendamos a oração. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O Pai é um rei e tem um reino. O filho e herdeiro de um rei não tem ambição maior do que a glória do reino de seu Pai. Em tempos de guerra ou perigo, isso se torna sua paixão, e ele não consegue pensar em outra coisa. Os filhos do Pai estão aqui no território do inimigo, onde o reino, que está nos céus, ainda não está completamente manifestado. O que é mais natural do que, quando aprendem a santificar o nome do Pai, eles devem ansiar e clamar com profundo entusiasmo: venha o teu reino. A vinda do reino é o único grande evento em que a revelação da glória do Pai, a bem-aventurança de seus filhos, a salvação do mundo depende.
Em nossas orações, também esperamos a vinda do reino. Não devemos nos juntar ao profundo clamor ansiando dos redimidos: venha o teu reino? Vamos aprendê-lo na escola de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta petição é frequentemente aplicada apenas ao sofrimento da vontade de Deus. No céu, a vontade de Deus é feita, e o Mestre ensina ao Filho a pedir que a vontade seja feita na terra assim como no céu, no espírito de adoração, submissão e prontidão para obedecer. Porque a vontade de Deus é a glória do céu, o cumprimento dela é a felicidade do céu. À medida que a vontade é cumprida, o reino dos céus entra no coração. E onde a fé aceita o amor do Pai, a obediência aceita a vontade do Pai. A entrega e a oração por uma vida de obediência semelhante à do céu é o espírito da oração infantil. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando o filho se entrega ao Pai, no cuidado de seu nome, de seu reino e de sua vontade, ela tem plena liberdade para pedir pelo seu pão diário. Um mestre se preocupa com a comida do seu servo, um general com seus soldados, um pai com seu filho. E o Pai Celestial não cuidará do filho que, em oração, se entregou aos seus interesses? Podemos, de fato, dizer com plena confiança: Pai, eu vivo para a tua honra e para a tua obra, que eu sei que tu cuidas de mim. A consagração a Deus e a sua vontade nos dá uma liberdade maravilhosa para orar por coisas temporais. Toda a nossa vida terrena é entregue ao amoroso cuidado do Pai. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Assim como o pão é a primeira necessidade do corpo, o perdão é para a alma. E a provisão para um é tão certa quanto para o outro. Somos filhos, mas também pecadores. O nosso direito de acesso à presença do Pai se deve ao sangue precioso e ao perdão que Ele conquistou para nós. Cuidemos para que a oração pelo perdão não se torne uma formalidade. Somente o que é verdadeiramente confessado é realmente perdoado. Aceitemos o perdão em fé, como prometido, como uma realidade espiritual, uma transação real entre Deus e nós, é a entrada em todo o amor do Pai e em todos os privilégios de filhos. Tal perdão, como uma experiência viva, é impossível sem um espírito perdoador para com os outros, assim como perdoado expressa a relação para com o céu, perdoando expressa a relação para com a terra do Filho de Deus. Em cada oração ao Pai, devo ser capaz de dizer que não conheço ninguém a quem não ame de coração. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Em 3 petições, está compreendida toda a nossa necessidade pessoal, nosso pão diário, o perdão dos pecados e, então, sermos mantidos livres de todo o pecado e do poder do maligno. A oração pelo pão e pelo perdão deve ser acompanhada pela entrega para viver em santa obediência à vontade do Pai e pela oração em fé para sermos mantidos pelo poder do Espírito que habita em nós, livres do poder do maligno. Filhos de Deus. É assim que Jesus quer que oremos ao Pai no céu. Que o nome, o reino e a vontade do Pai tenham o primeiro lugar em nosso amor, seu amor provendo, perdoando e guardando será nossa porção segura. Então, a oração nos conduzirá à verdadeira vida de filho, o Pai tudo para o Filho, o Pai tudo pelo Filho. Entenderemos como Pai e Filho, o teu e o nosso, são um só, e como o coração que começa sua oração com o devotado a ti, terá o poder na fé de falar também o nosso. Tal oração será, de fato, comunhão e intercâmbio de amor, sempre nos levando de volta, em confiança e adoração, aquele que não é apenas o começo, mas o fim, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Filho do Pai, ensina-nos a orar, Pai nosso. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ó tu, que és o Filho unigênito, ensina-nos, nós te rogamos, a orar, Pai nosso. Agradecemos-te, Senhor, por essas palavras benditas e vivas que nos deste. Agradecemos-te pelos milhões que, por meio delas, aprenderam a conhecer e adorar o Pai, e pelo que elas têm sido para nós.
Senhor, parece que precisamos de dias e semanas na tua escola com cada petição separada, tão profundas e plenas são elas. Mas olhamos para ti para nos guiares mais profundamente no seu significado. Faze-o, nós te pedimos, pelo amor do teu nome, o teu nome é Filho do Pai. Senhor, uma vez disseste, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. E novamente, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles. Senhor Jesus, revela-nos o Pai. Que o seu nome, o seu infinito amor de Pai, o amor com que o amaste, segundo a tua oração, esteja em nós. Então, diremos corretamente, Pai Nosso. Então, compreenderemos o teu ensino, e a primeira respiração espontânea do nosso coração será: Pai Nosso, teu nome, teu reino, tua vontade. E traremos as nossas necessidades, pecados e tentações a Ele com a confiança de que o amor de um Pai assim cuida de tudo. Senhor bendito, somos teus alunos, confiamos em ti e ensina-nos a orar, Pai Nosso. Amém. Senhor, ensina-me a orar de Andrew Murray. Uma apresentação Evangelize Já.